Fala nação, sejam bem-vindos à Flageral TV. Mengão mirando 2 bilhões de reais em relação a faturamento e o Mauro César vai esmiuçar o atual momento do Flamengo na temporada. Receita recorrente sem venda de jogador 712 milhões, projeção para o ano 1,7 bilhão, caixa 148 milhões, 109 milhões livres, aumento de 56 milhões comparando com 2024. Superávit de 143 milhões de reais. São números muito saudáveis e fortes, né, Rodrigo? Será que já entrou o dinheiro do Mundial também? Enfim, eu pude dar uma olhada bem por cima do balanço, mas sim, o Mundial tem um impacto grande. O que é a receita recorrente que está em 712 milhões? É fora a venda de jogador, né? Sim. E aí, você ter conseguido 700 milhões no primeiro semestre, que normalmente é o semestre mais fraco do futebol brasileiro, todos os clubes penam um pouco, teve a ver com o Mundial. E a gente vai ver efeitos também no Fluminense, no Palmeiras, no Botafogo, esse efeito dessa receita. Então você teve uma receita de 712 milhões recorrentes, você ainda vai botar a venda de jogador que vai ter Gerson e West, por isso que a projeção é de 1,7 bilhão, acima do que o Flamengo tinha previsto inicialmente, que era 1,4, 1,5, né? Então vai ter ali um aumento ali de 1,7 e provavelmente, e a gente tem que esperar o que vai vir do Palmeiras também, mas provavelmente vai ser a receita recorde do futebol brasileiro, a ver como que vai fechar o Palmeiras, porque o Palmeiras tem vendas muito altas também, mas é provável que se torne a receita, porque vai ser a maior receita do Flamengo, pelo menos, a se confirmar esse 1,7 bilhão. O que a gente pode dizer é que no final do ano passado, primeiro, a gestão do Landim foi uma boa gestão financeira, né? Não estamos aqui dizendo que ele quebrou o clube, muito pelo contrário, ele abaixou bastante a dívida e tal, só que no final do mandato dele, durante 6 meses, teve muito gasto e um aumento de dívida. E foi dessa forma que chegou no fim do ano, com caixa mais reduzido e com a dívida operacional líquida, por exemplo, estava na época em 327 milhões. Não compare, por favor, com aqueles números lá, Corinthians, esse é um índice que só o Flamengo usa, é mais baixo mesmo, e eu só estou comparando aqui dentro desses índices mesmo. E agora está em 128 milhões, então teve uma queda dessa dívida operacional líquida, que é o operacional ali, o que você tem de dívida para pagar um pouco acima do que você tem para receber. E tem bastante caixa. Então, esse caixa de 148 milhões, incluindo o caixa do Maracanã, e aí sem o caixa do Maracanã, é 109 milhões, que é dinheiro do Flamengo de fato. É dinheiro que significa que o Flamengo tem 2 meses de despesa no caixa para qualquer emergência. Dentro do Flamengo, você acredita que você tem que ter 4 meses, mas nenhum clube brasileiro tem nem 2, entendeu? Em geral. Então, ele ter 2 meses de despesa, você não precisa fazer empréstimo, que é o que a gente já falou aqui de todos os problemas aqui de todos os clubes. Quando dá um problema, o patrocinador não paga, tem uma questão aqui com uma venda de jogador que não pagou, você tem caixa para cobrir aquelas despesas durante aquele período. Perfeito. E o superávit muito por cima, por conta também do Mundial, de 143 milhões, muito forte nesse primeiro semestre. O Mundial, de fato, deu esse plus numas contas que já estavam se recuperando. Então, eu acho que o Flamengo volta à situação bem estável que tinha dado ali no fim do ano. Ele estava com um caixa um pouco mais apertado. O que ele fez? Não contratou no início do ano, né? Contratou só o Juninho e o Danilo, gastou bem menos, e aí agora ele está em recuperação e recuperado e já gastando mais. Isso aí é o de sempre, cara. Às vezes você não está quebrado, mas você você tem um pouco, e desculpa, não estou usando a palavra quebrado aqui, mas assim, você está um pouquinho mais apertado. O que você faz? Você reduz um pouco a despesa durante aquele período. Todo mundo é assim. Mas os clubes brasileiros, a maioria não quer fazer isso, entendeu? O Palmeiras também ficavam cobrando a Leila, tinha momentos que ela estava mais apertada. Aí ela estava mais apertada, o que ela fazia? Reduzir a despesa dela. Ela falava, não vai ter reforço de fato, vai contratar só esse aqui e não o xizinho, o garotinho que vocês querem aqui. Agora ela tem dinheiro, ela vai lá e contrata. Às vezes é simples. Não, mas é como na nossa vida, gente. Por favor. Não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. PVC, números, eu diria, espetaculares do Flamengo, né? Que bom seria se o futebol brasileiro fosse todo assim, todo mundo no azul, podendo investir aqui um pouco mais, aqui um pouco menos, né? Mas eu acho que tem um ponto que é a lição de você entender que é possível fazer. Isso. O Flamengo há 15 anos era um clube quebrado e o Flamengo hoje é um clube extremamente saudável, extremamente bem administrado, extremamente competente. Um período melhor, período pior. Também tem a questão de às vezes você vai comprar um brinquedo, vai comprar uma viagem, mas às vezes não é só isso, né? O caso, voltar à questão do Palmeiras. O Palmeiras está fazendo hoje o que o Flamengo fez em 2023, um pouco em 22. O time de 22, campeão da Libertadores, tinha 4 titulares de 2019, tinha 6 jogadores do elenco de 19 e continuavam no elenco. Aí, 22 para 23, teve uma reforma. Muita gente ficou, de Arrascaeta ficou, Bruno Henrique ficou, Pedro ficou. Pedro não é de 19, mas é daquela base. O Palmeiras está passando por isso hoje. O Palmeiras gasta mais porque pode gastar mais, e o Palmeiras gasta mais porque está mudando o elenco. E esse é um ponto do porquê que o time não está conseguindo acertar. Não, o Abel não está conseguindo acertar um time novo. Né? Você pega em relação ao Campeonato Paulista, a final foi dia 27 de março. O Corinthians, nesse clássico de quarta-feira, repetiu 9 titulares. O Palmeiras repetiu 6. Momento bom financeiro pro Flamengo, né? E agora a gente vai dar uma olhada aí do que o Mauro César falou sobre o atual momento do Flamengo no campeonato. Claro que ele tem, como disse o Rodrigo Matos, um SUS o Flamengo, né? Quando voltou do Mundial só tinha o Pulga com o dedo quebrado do pé. Agora tem vários jogadores machucados, jogador saindo todo instante, mas o técnico disse na coletiva que o problema não é físico.
na visão dele. Então o problema é o quê? É a tática. Assim, o Flamengo só joga de uma maneira. E o futebol, ele exige... Eu concordei com ele outro dia, quando ele falou, perguntado numa coletiva, se ele jogaria retrancado, que é tradução, linhas baixas, né? Você não é retranca, né? Todo mundo fechadinho lá atrás, ele falou, de jeito nenhum. Concordo. Com o elenco que ele tem, não tem que jogar assim. Não significa não alternar a forma de jogar. Você não precisa jogar todo trancado, retrancado, todo mundo atrás da linha da bola. Você pode fazer 1-0 do Ceará, você pode em algum momento trazer o Ceará para o campo, jogar em transição em velocidade, conseguir encontrar mais espaços, finalizar mais. O Flamengo não faz. Ele joga da mesma maneira sempre. É previsível, o adversário sabe o que vai acontecer, sabe como vai se comportar, sabe como vai jogar quando fizer 1-0, se fizer 1-0, e ele não está encontrando soluções. O time fere muito pouco o adversário, finaliza muito pouco no alvo. Os goleiros adversários não estão trabalhando. Vou pegar um exemplo. O Everson, no jogo agora na quinta-feira, não fez tantas defesas. Aí você pega o último jogo do Everson do Maracanã. Foi um 0-0 do Brasileiro no passado, que o Davi Luiz perdeu até um pênalti. E depois que o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil. O Everson fez no mínimo uma dúzia de defesas, várias. Era o mesmo técnico. Jogadores, em sua maioria, eram os mesmos jogadores. Agora tem até novos atletas. Então, assim, o time joga da mesma forma, ele não está conseguindo, ou não está tentando diversificar a forma de jogar, e isso não está funcionando. Você vê, o Flamengo depende muito dos bola parada dos zagueiros. O gol de ontem. Foi uma jogada bonita. Quem dá essa bola? Léo Ortiz. Só sai dos pés dele do Léo Pereira. É a jogada de ataque. Não tem quem fabrica jogadas. O Arrascaeta fazendo gol, artilheiro, tem 10 gols dos 31 do Flamengo no campeonato. O Plata fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo até bem ok. Não foi sensacional, mas foi ok. Mas o segundo foi horroroso, muito ruim. E o time não surpreende, o Rossi foi um desastre, né, na série de gol aí. Foi um negócio medonho, falhou clamorosamente e o Pedro Raul empatou o jogo. Então, assim, o Felipe Luiz ele ou não está buscando, ele não consegue, ou as duas coisas. O fato é que o Flamengo é previsível, só joga dessa maneira, pressiona, quem a bola, fica com a bola, mas troca passes, não é incisivo, tem dificuldade para conseguir abrir espaço para finalizar. Para finalizar tem que ser nas condições ideais de temperatura e pressão. Então, fica buscando um espaço que muitas vezes não aparece. Ele tem que mudar isso aí. Quando você faz 1-0, tá fora de casa, num jogo contra o Ceará, com um gramado ruim, e a torcida toda do Ceará ali, evidentemente exigindo que o time busque um empate, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma forma de aproveitar esse cenário. O Flamengo não aproveita. E nas coletivas, praticamente ele fala que é isso aí mesmo. Mas não pode ser só isso aí. Então, eu acho que é o pior momento dele, que ele tem problemas, mas tem jogadores novos ao mesmo tempo. E o Flamengo priorizar o brasileiro, ok. Mas não basta priorizar, tem que priorizar e jogar. Jogar bem. Você prioriza e jogar mal e não ganha, não adianta nada. Então, toda a expectativa era para esse jogo. Tinha que ter vencido. Não significa que o Ceará seja galinha morta, não é isso. Mas era para vencer. E tinha toda a condição para isso. Então, ontem eu achei, assim, terrível e bem preocupante mesmo. Não com relação à Copa do Brasil, não. É outra história, mata-mata, quarta, né? Quarta, 7 horas, aí é outra história. Mas com relação ao campeonato. Não adianta priorizar e jogar dessa maneira previsível. O Flamengo é muito previsível. Eu confesso que, agora que eu vi o texto, eu achei pior momento do Felipe Luiz. Porque ele tem... Estamos falando do pior momento do Abel, estamos falando do pior momento do Felipe Luiz. Tem uma semelhança nisso aí, né? É o momento em que eles têm mais jogadores e que os clubes mais investiram em jogadores. Então, o técnico, em tese, tem condição de fazer bastante, né? E, então, a responsabilidade da cobrança sobre os dois vai ser grande. Não importa que um é novo, chegou ano passado, e o outro tem 5 anos de clube, né? Ninguém fez investimentos, o Botafogo fez também, mas o Botafogo é um asterisco, a gente não sabe como é que é o Botafogo, o técnico é novo, muda toda hora, não sai, não publica balança, é uma outra coisa. Para Flamengo e Palmeiras, os espanhóis do Tirone, é isso, é o ônus também de você ser técnico dos dois clubes mais poderosos do país e que estão se reforçando nessa janela absurdamente, né? Então aí nós vamos voltar um pouquinho na questão do poupar ou não poupar em relação ao Flamengo, priorizando o brasileiro. O meu outro olho, eu ficava olhando escalações. O Galo, que é o adversário do Flamengo, certo? O Galo, no brasileiro, aliás, há anos, o Galo no brasileiro, ele vegeta, né? Ridiculamente. O Galo ganhou no Maracanã. Putz, não vai jogar só não jogou o Hulk. Aí faz sentido. Não, eu tenho meu melhor jogador. Tá com 30 e tantos anos. Eu vou preservar 39 anos. Semana passada. Eu acho que o Cuca, na estratégia da semana, ele não podia não vencer o Bragantino. E olha que não jogou bem também, não. Com 1 a mais, tomou o gol de empate, quase cedeu o empate. O Natanael fez o gol da vitória depois. Mas o Atlético, ele não mirou só o Flamengo na semana. Ele preservou um jogador e foi com os demais. E acho que essa situação, para o Felipe Luiz, se ele for eliminado na quarta, que é um resultado normal, o Flamengo precisa vencer fora de casa, perdeu em casa. Só o Flamengo e o Inter perderam em casa na Copa do Brasil. A responsabilidade, a cobrança pelos resultados, pelo sucesso na Copa Libertadores no Brasileiro será grande. E ele tem que ter preparo para tal. É curioso, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Quando o nosso companheiro falou que ele se perdeu depois... E aí, vocês poupariam para quarta-feira? Para esse jogo aí do meio da semana contra o Atlético? Entrevista sobre o Pedro. Tá lá atrás, o Pedro já tá jogando. Mas o fato é que o Felipe Luiz, tudo para ele é novo. Administração de grupo, relação de jogadores. Quando o Mauro falou aqui, algumas semanas, no negócio de não tirar as chuteiras, né? Ainda não tirou as chuteiras, significa que ele é um técnico muito recente. E para tomar as decisões, para ter o repertório. Ele tem uma ideia de jogo que parece interessante, mas ele vai ter que aumentar o repertório dele ainda mais agora com tanto jogador de qualidade nas mãos.
E ontem eu vi a coletiva do Felipe Luiz, ele falou que ainda não vê o momento de colocar os dois jovens zagueiros. Nesse monte de dinheiro que o Flamengo tá gastando, não poderia trazer um zagueiro? Porque o Danilo a gente sabe que já mostrou que são 6 meses se Acho que machucando. os dois times estão sofrendo. Tem o Léo Pereira e o Léo Ortiz, tá jogando todos os jogos. Questão E aí você tem os dois interessante, jovens que ele não confia. Então me parece que deveria ir no mercado para buscar um zagueiro, não sei se... Isso é muito discutido, mas eu acho que antes de tudo, ele tem um chefe hoje que é o Zé Boto, que é o diretor executivo com viés técnico, né? Eu acho que ele deveria perguntar duas coisas. Felipe Luiz, por que o time é monotático? É o Boto que tem que perguntar. E a outra, por que você não usa os garotos? O João Vitor nem foi pra Copinha porque ficou treinando... Não, esse aqui é a joia. Por que ele não joga? Aí o Cleiton, tá lá 500, não joga. E tem o Iago também, que tá sempre na seleção. Capitão da seleção sub-20 há um tempo, não joga. Jogava junto com o menino lá, o Vitor Reis. Foram os dois zagueiros da seleção sub-20 várias vezes. Um foi vendido por uma fortuna lá pra Inglaterra, o outro não joga. Mas tem que questionar, por que eles não jogam? Será que não é porque esses caras... Iago que ele falou do sub-20. Ele disse ontem que da minha primeira linha é um negócio muito sério. Tudo bem. Isso. O Aldair um dia jogou. O Aldair jogou, o Moser jogou, o Figueiredo jogou. Vários outros zagueiros também revelou. Então, por que não joga? Qual o problema? Acho que é porque pensando a longo prazo, a gente está agora no meio de agosto, a janela fecha dia 2 de setembro. Se você não contratar agora, você vai jogar com esse time até o final do ano. Então, assim, ou você faz uma avaliação agora e define, preciso de um zagueiro, para poder revezar com o Danilo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, ou vai ficar sem. E aí, o que vocês acharam sobre esses assuntos? Flamengo mirando aí 2 bilhões, já tinha trazido uma matéria curtinha sobre isso, mas essa aí o Rodrigo Matos esmiuça melhor essa situação. E também sobre essa parte da zaga do Flamengo. Será que o Felipe Luiz deveria dar chance para a molecada da base que está no banco de reservas? Ou o Flamengo teria que ir no mercado para buscar uma reposição para fortalecer o time, né? Porque o Davi Luiz saiu e não chegou nenhum outro zagueiro, sem ser o Danilo e o Alexandre, mas a gente sabe que ele já tem uma idade mais avançada. Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo e o link desses 2 vídeos estão aqui na descrição. Estamos juntos, se vocês puderem, deixe seu like e se inscreva na Fla Geral TV. Tenha uma semana abençoada a todos.